por nos permitir estar aqui nessa noite, juntamente com vocês, podendo conhecer esta igreja, esse ministério, e louvar a Deus também pela vida do pastor, presidente desse ministério, pastor Elias. Obrigado por nos permitir assumir aqui a tribuna. Deus possa lhe recompensar, e o cumprimento também aqui representando todos os demais obreiros desta casa. Agradecer nosso irmão Robert pelo convite de estar com vocês aqui nessa noite, e agradecer também esse casal que veio comigo, irmão Joab e irmã Ruth. Prazer poder estar aqui com vocês. A Igreja do Senhor, parabenizá-los pela presença neste importante negócio que precisa virar moda na igreja brasileira. Escola bíblica. Eu acredito e creio que este é o caminho. Se a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento, bora fazer escola bíblica, não é? Emergir, mergulhar na palavra de Deus e fortalecer as nossas convicções, uma vez que, como próprio tema dos nossos queridos irmãos já nos diz, né, sobre o que nós estamos nesse tempo atravessando. Tempo difícil é tempo de fortalecer a nossa fé, é tempo de preparar para dias mais difíceis ainda. Poderíamos, talvez, proclamar uma mensagem irresponsável, dizer que não, que dias melhores virão, ou que dias mais fáceis sobreviriam sobre a igreja e sobre a humanidade. Porém, nós agiríamos como alguns falsos profetas do Antigo Testamento, não é? Em que Deus estava sempre dizendo e alertando o povo: olha, o cativeiro virá. E os falsos profetas dizendo: não, está tudo bem, está tudo certo, Deus está se agradando de tudo, continuem assim, porque virá prosperidade. Mas a palavra de Deus prevaleceu e o cativeiro veio com um propósito excelente. O povo precisou aprender por meio do cativeiro. E eu creio e acredito, irmãos, que a igreja do Senhor precisa urgentemente, de fato, um compromisso integral com as Escrituras para não repousar o seu coração em falsas promessas, em falsas expectativas. Os tempos são difíceis e, segundo a palavra de Deus, será difícil. Portanto, não nos iludamos com qualquer promessa que seja, a não ser de que aqueles que conhecem o Senhor e colocam a fé na sua poderosa palavra, não serão abalados. Amém, amados? Bom, amados, eu quero ser rápido porque o tempo é nosso adversário, principalmente quando me dedico a uma palavra mais didática, uma mensagem mais de ensino. Portanto, eu não posso aqui tardar muito. Embora o pastor Elias já disse que tem um horário, mas aí eu vi nesse mas uma oportunidade. Mas eu não vou abusar não, viu, pastor Elias? Eu não vou abusar não. Eu acredito e creio que vocês já aprenderam muita coisa nesses 2 dias de escola bíblica. Creio que muito alimento para a alma já foi aqui degustado e que vocês já estão um pouco mais saciados do que iniciaram, não é, essa escola. Mas eu também acredito que a palavra de Deus, ela é uma fonte de sabedoria. E por mais que a lêssemos ou a estudássemos com bastante profundidade, todos os dias do ano, todos os dias da vida, nós ainda assim seríamos alimentados de forma extraordinária pela palavra de Deus todas as vezes que propuséssemos
nos alimentar por meio dela. Portanto, se há fome, se há sede, se há desejo no nosso coração, Deus tem uma palavra para nós. Amém, queridos? Bom, nós vamos então seguir aí o que nós propomos estar conversando com os irmãos nesse tempo. E o tema é bastante sugestivo. Quando nós olhamos para esse texto, eu me lembrei de fato de uma frase de Billy Graham. Ele disse que a Bíblia Sagrada é mais atual do que o jornal de amanhã. E parando aqui nesse texto que nós temos aí no material, se você puder também abrir a sua Bíblia, porque o texto está completo aí, né? Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3, nós temos a partir do verso 1, a prova de que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é mais atual do que o jornal que ainda virá amanhã. Pois é notável, é evidente, é claro que há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo, se dirigindo ao jovem pastor Timóteo, ele estava sim fazendo uma descrição bastante certeira, claro, porque estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo, mas fazendo aqui uma descrição bastante detalhada de como seria estes dias que trariam tempos trabalhosos. O apóstolo Paulo chama estes dias de últimos dias. E que nesses últimos dias, segundo o texto, sobreviriam tempos trabalhosos. E eu, lendo o texto, percebo que o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo estava falando sobre os nossos dias. Nós estamos baseados, fundamentados no texto bíblico, vivendo os últimos dias e também vivendo tempos trabalhosos. Últimos dias e tempos trabalhosos. É óbvio que nos chama a atenção estas expressões do apóstolo Paulo e que deveriam nos fazer despertar. Nós precisamos estar atentos. Se são os últimos dias, se são dias trabalhosos, é preciso cuidado, é preciso atenção, é preciso estarmos atentos, em consonância com outras partes da Escritura, inclusive em harmonia com ensinos de Cristo. É evidente que os últimos dias exigiriam, por parte daqueles que amam o Senhor, vigilância, atenção, cuidado. Assim como a parábola das 10 virgens, somos convidados pelo Espírito Santo de Deus a não estarmos desatentos, mas a vigiarmos, a estarmos acordados, a estarmos com os ouvidos sensíveis à verdade e fecharmos os nossos ouvidos para a mentira, mantermos os nossos olhos abertos para a revelação de Deus, para a sã doutrina, um compromisso integral com as Escrituras, uma vez que ela é aquilo que traz a beleza para a igreja,
que adorna a igreja, que prepara a igreja, que mantém a igreja como noiva, pura, preparada, zelosa como as suas obras, pronta para o encontro com o noivo. Quando nós olhamos para o texto, meus amados irmãos, eu disse que há uma descrição bastante fiel, que nos faz de fato compreendermos que sim, nós estamos nestes dias. Há várias características aqui descritas pelo apóstolo Paulo que nos levam a crer nisso. Eu creio e acredito que após nossa ministração, você terá mais noção do que já tem, de que de fato nós estamos diante do cumprimento das Sagradas Escrituras. Vamos olhar para o texto, propriamente para o verso de número 2. E eu vou seguir a versão que está aqui no texto, para ficar mais fácil para os irmãos, na nossa revista e apostila aqui da nossa escola bíblica. O texto diz o seguinte: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios. Como eu disse, eu vou me prender ao texto, não vou seguir aqui o contexto, uma vez que o tempo não nos permite isso, inclusive também, pelo que eu vi aqui no material, vocês já trataram com mais profundidade sobre o texto. Então eu quero trabalhar mais propriamente o versículo 2, e no versículo 2 eu quero escolher aqui uma expressão para nós aplicarmos a nossa vida nessa noite. Bom, algumas outras versões trarão o termo, pois os homens serão egoístas. Pode ser que na sua versão esteja aí a palavra egoísta, que seria a mesma coisa que amantes de si mesmos, porque no original grego a palavra é philoutos e significa que ama a si mesmo, ou alguém que esteja bem atento aos próprios interesses. Aquilo que nós, ou aqueles que nós chamamos de egoístas. Para nós entendermos melhor a expressão, o dicionário vai dizer que egoísmo é um amor exagerado aos próprios interesses. É um amor exacerbado. Não é um amor equilibrado. Não é um amor contido. Não é um amor controlado. É um amor descontrolado pelos seus próprios interesses. É um amor que não é, de alguma maneira, guiado ou administrado pelos homens da nossa época. Ainda, o texto vai dizer que esse amor exagerado aos próprios interesses é a despeito de outras pessoas. Ou seja, se há interesses coletivos, o homem amante de si mesmo, ou o homem egoísta, não se atenta para aquilo que não é propriamente seu. Se diz respeito ao outro, se diz respeito ao bem-estar do próximo, logo, não é algo que me preocupa. A minha preocupação é por aquilo que é de meu interesse, porque eu amo demais aquilo que eu quero, eu amo demais aquilo que é do meu interesse. Logo não me preocupa o que o outro pensa, logo não me preocupa o que a irmã pensa, o que o irmão pensa, o que o pastor pensa, o que a igreja pensa. Eu amo demais a mim mesmo e aos meus interesses, logo eu não posso me preocupar com aquilo que diz respeito a nós ou ao coletivo. Ainda nós temos outros conceitos. Seria falta de altruísmo, apego excessivo aos próprios interesses. É o comportamento da pessoa
que não tem consideração pelos interesses dos outros. Ou seja, ele não leva em consideração, ele não considera se é bom para o outro, ele considera se é bom para si mesmo, se atende às suas expectativas, se é um bom negócio para ele, se faz bem para ele. Se vai fazer mal ou se vai fazer bem para o outro, não é do meu interesse. O egoísta não está preocupado com o bem-estar do outro. Ele não está preocupado com as emoções do outro. Ele não está preocupado com a economia financeira do outro. Se o outro está em aperto ou se não está, se está bem financeiramente, se tem haveres ou se não tem. Não, isso não é problema meu. O meu problema é a minha vida. São os meus sonhos, são as minhas coisas, são os meus planos, são os meus detalhes. Assim se porta todo e qualquer egoísta. Outro conceito, ou até uma palavra que ainda nós temos no texto aí, presunçoso, presunção, segundo o dicionário, é uma tendência a excluir os outros, tornando-se a única referência sobre tudo. Então é característica, ou é virtude, entre aspas, de todo egoísta. Além de ele não preocupar com a necessidade do outro, além do bem-estar do outro não ser-lhe um detalhe ou uma questão, ele ainda se julga melhor do que os outros. Ele se julga superior. A minha necessidade é maior do que a sua. Você viu aquelas pessoas que quando você começa a contar alguma coisa, eles sempre têm uma história mais sensacional para contar? Aí você diz assim, essa semana eu caí, bati a cabeça e cortei a orelha. Aí ele diz assim, você que não sabe, essa semana eu caí, bati a cabeça e o joelho, e cortei a nuca, a orelha e o joelho. Ele sempre tem algo mais para contar a respeito de si mesmo. Numa tentativa de desqualificar, de desfazer, de menosprezar quem quer que seja o outro. Ele é tão amante de si mesmo, ele é tão apegado aos seus próprios sonhos, que ele, para alcançar aquilo que intenta, ele não se preocupa em fazer mal a alguém, porque ele é menos importante do que eu. O meu sonho é mais importante do que ele, do que o dele. A minha vontade, ela tem mais valor do que a dele. Então, logo, eu não estou preocupado com o outro. Eu não me preocupo com a necessidade alheia. O problema do outro é problema do outro. Eu já tenho problema demais para alcançar os meus objetivos. Sem falar que os meus problemas são mais importantes. As minhas dores são sempre maiores. E é interessante. Não pense que o egoísmo é apenas alguém que se vangloria por alguma conquista ou por alguma vitória. É alguém que se vangloria até mesmo por causa da desgraça. Sim, irmão. Como eu falei, ele sempre vai ter um machucado maior do que o seu. Ele sempre vai ter uma história mais ruim para contar do que a sua. Porque ele precisa de atenção. Como ele ama muito a si mesmo, se ele não for a pessoa mais importante do ambiente, ele não fica feliz. Ele não fica contente, ele se incomoda com alguém com uma história de vida, com uma experiência de vida mais fantástica do que a dele. Mesmo que nem haja uma competição. Essas pessoas geralmente são possuidoras de uma síndrome de perseguição. Eles congregam numa igreja e aí se o pastor não dá oportunidade para ele, ele diz assim, estou sendo perseguido. Se ele passa pela porta, o recepcionista não lhe cumprimenta, ele diz, estou sendo perseguido. Essa igreja está me perseguindo. E ele pula para outra igreja. E chega lá, ele arruma uma outra forma de dizer que ele está sendo perseguido novamente. Ele acha que ele é mais capaz do que qualquer outra pessoa para estar em cima do púlpito, ou para fazer qualquer outra tarefa na igreja. E pelo fato das coisas não acontecerem do jeito que ele espera que aconteça, então
ele começa a se vitimizar. É um problema dessa geração. Você já viu? Que mães hoje chegam na escola, quando fazem uma reclamação do filho, não querem ouvir a professora. Não querem ouvir a diretora. Não querem ouvir o que as pessoas que trabalham ali têm a dizer. Ela só quer defender o seu filho. Não importa se ele esteja certo ou se ele esteja errado. O que foi que aconteceu com o meu pequeno? O meu príncipezinho. A princesinha da mamãe. Não, minha filha é uma anja. Meu filho é Arcanjo Miguel. Comportado. O que aconteceu aqui? Que incompetente de professor. Que incompetência dessa escola. Só está preocupado com o seu problema. Acha que na escola a única pessoa que estuda é a filha ou o filho dele. Não se preocupa com o bem-estar do professor, da diretora, e acha que está todo mundo ali, de alguma maneira, querendo prejudicar a princesinha da mamãe. Esse tempo nós estamos vivendo, irmãos. É um tempo real. Eu não posso me apegar a isso, eu preciso prosseguir. Mas note-se como, sim, Paulo está falando dos dias que estamos vivendo. Um sujeito egoísta é aquele que acredita que na sua perspectiva de ser é mais importante do que os demais seres. Ou seja, ele olha para si mesmo e diz, sim, eu sou mais importante. Eu sou melhor. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Eu não sei por que o pastor coloca o Joãozinho para pregar. Porque se eu tivesse assumido o púlpito hoje, nossa, mas ia ser um mover. O ambiente ia ser diferente. Não, você viu? A irmã estava dormindo. A irmã Antônia estava até babando. Ah, se fosse eu. Se eu tivesse assumido o púlpito com a minha voz de trovão, eu já ia pegar o microfone. E o trem já ia acontecer. Ele quer aparecer. Ele quer se amostrar. Ele não quer somar. Ele não quer ajudar. Ele não quer cooperar. Ele quer aparecer. Ele quer ser o melhor. Ele quer ser notado. Ele quer estar em evidência. Ele não serve para ser João Batista. Não. Ele não serve para ser Jesus que lava os pés dos seus discípulos. Não. Ele não serve para ser nenhum dos personagens bíblicos que são referências para nós. Para mostrar para a gente o que de fato é ter um coração transformado pelo poder de Jesus Cristo. Que ao lavar os pés dos seus discípulos disse, eu vos dei o exemplo, para que da mesma forma que eu vos fiz, vocês possam fazer também uns aos outros. Agora, vamos olhar a nossa divisão aqui, meus irmãos. Já que é um tempo que nos apresenta como sendo os últimos dias, e que na escatologia tem um significado importantíssimo, e também pelo fato do apóstolo deixar claro que serão dias difíceis, eu disse que é preciso cuidado. E eu quero tratar aqui rapidamente de 3 cuidados que nós precisamos ter. O primeiro cuidado, o cuidado com uma abordagem egocêntrica do Evangelho. Você sabia que há uma diferença de egoísmo para egocentrismo? Embora pareçam palavras sinônimas ou semelhantes ou parecidas, são parecidas, mas não são iguais, o significado é diferente. O egoísta, ele pensa em si mesmo e está preocupado em aparecer, em demonstrar ser o melhor. Já o egocentrista, ele acredita ser o centro de tudo, que tudo deve girar em torno dele, que todas as coisas devem trabalhar em função dele. Então, quando a gente tem um filho egocêntrico em casa, ele acha que a mãe é uma empregada. Ah, irmão, presta atenção se a gente não está vivendo esse tempo, irmãos. Que o filho tem a capacidade de olhar para a mãe e dizer assim, isso é seu dever fazer. Meu dever é estudar e brincar. A sua responsabilidade
é cuidar e fazer tudo do bom e do melhor para mim. Eita, geraçãozinha custosa essa nossa. Falta de uma boa vara de marmelo. Não é, irmãos? O egocêntrico, ele acha que todo mundo tem que trabalhar para o seu bem-estar. Então, ele não apenas se satisfaz em achar que ele é o melhor e não se preocupar com o problema do outro. Ele acha que os outros é que precisa servi-lo, que precisa estar à sua disposição. Então, o egocêntrico dificilmente ele para numa igreja, irmão. Ele para numa igreja, tá? Porque ele quer que a igreja funcione a seu favor. E aí se ele chega e percebe que o pastor não cai na dele, que os obreiros não lhe abraçam como ele espera, logo ele caça rumo, vai procurar uma outra igreja. Às vezes ele acha uma igreja que aceita um cara egocêntrico aí para cuidar de alguma coisa. Mas, raridade. Uma igreja séria não tem compromisso com egocentrismo, irmão. Ele não está preocupado em satisfazer uma pessoa e nem mesmo que seja o pastor da igreja. Lamentavelmente, às vezes eu fico relutando aqui para não falar, mas se o Senhor me dá liberdade para falar, o que tem de igreja por aí com pastores egocêntricos assentados no púlpito não é brincadeira. Que ele acha que ele é o anjo da igreja no sentido literal. Ele acha que todas as demais funções da igreja giram em torno dele. A igreja é dele, o povo é dele, tudo é dele, a glória é dele, o louvor é dele, e tudo deve girar em torno para satisfazê-lo. Ninguém prega, ninguém dirige o culto, ele não dá oportunidade para ninguém. Para ele é humilhante ficar sentado enquanto o outro prega. Porque tudo precisa estar de acordo com o que ele planeja, com o que ele acha que é correto, com a sua perspectiva. Lamentavelmente. É lamentável saber que por aí afora, ao invés do pastor estar a dispor da igreja, a serviço do rebanho de Deus, para poder auxiliar, ajudar, ensinar, alimentar e servir, nutrir o rebanho do Senhor, existem homens orgulhosos que ao invés fazem da igreja a sua empresa para lhe servirem. A igreja, vocês precisam estar atentos, gente. Vocês precisam estar ligados aqui na mentalidade do pastorzão. Cadê o tapete? Cadê o presente que vocês esqueceram? Cadê a ofertinha, gente? Que vocês colocam assim disfarçadamente no meu bolso. Vocês esqueceram quem eu sou? Vocês não se lembram quem eu sou? Irmãos, eu quero dizer a você que infelizmente essas coisas só acontecem porque falta na igreja brasileira isso aqui que está tendo aqui, ó. Tá? Só existem esses mercenários da fé, esses homens orgulhosos e soberbos à frente da igreja do Senhor, na nossa nação e mundo afora, é porque falta isso aqui, ó. Mas é porque o egocêntrico, o líder egocêntrico já sabe que não pode fazer esse tipo de trabalho. Porque se ele fazer esse tipo de trabalho, a verdade vai ser pregada. E aí a igreja vai despertar. Aí vai trazer problema para ele. Aí ele não faz isso, irmão. Ele não tem compromisso com a verdade. Mas eu já estou pulando partes aqui. Deixa eu voltar para que você entenda o porquê que essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem primeiramente por... Muito obrigado.
Essas coisas acontecem primeiramente por causa de uma coisa. Exatamente o que está escrito aí. Por causa da abordagem do Evangelho. Como o Evangelho está sendo abordado? Como o Evangelho está sendo abordado? Como o Evangelho está sendo pregado nas nossas igrejas, irmãos? Eu sei que quando a gente fala algumas coisas, tem gente na igreja, porque eu sou pastor de igreja, eu sei do que eu estou falando. A gente fala assim, o pastor está pegando pesado. Não precisa disso tudo. É exagero, o pastor condenando aquele hino, todo mundo gosta de cantar o hino, mas o que tem um hino? Só porque tem aquela palavrinha lá, ou tem um jeitinho? Não. Deixa cantar o hino, não sei porque que o pastor arruma encrenca com pouca coisa. A gente precisa disso, tem hora. De uma coisa assim mais coach. Alguém que vem para motivar a gente, levantar a gente lá para cima. Dizer que a gente pode, dizer que a gente é capaz, dizer que a gente faz. Quem é que não precisa disso? Não, o pastor está pegando pesado. Ele não fica pregando Bíblia para a gente, expondo a Escritura. Só mensagens positivas, estudo. E há muita gente que cede. O apelo do coração de um ser humano maculado pelo pecado, tendencioso a ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. Um batalhão de crentes que não se satisfazem com a Escritura, que não se satisfazem com o Cristo crucificado, que não se satisfazem com a mensagem pura e simples do Evangelho. Não, eles querem mais. Eles querem mensagem de autoajuda, pregação de motivação. Eles querem que o pregador diga que eles vão conquistar tudo o que querem. Eles querem pregadores que cheguem aqui e profetize, entregue mensagem profética e diga que a vida vai mudar e que tudo vai ser diferente amanhã. E há muita gente nos nossos púlpitos cedendo, corrompendo a mensagem do Evangelho. Não, pelo que eu saiba, Jesus não disse pense em você. Jesus diz negue-se a si mesmo. Pelo que eu saiba, as Escrituras dizem que Deus não dá sua glória a ninguém, irmãos. Pelo que eu saiba, o caminho para o céu é uma porta estreita. Onde que o homem mais precisa fazer é morrer para si mesmo. É negar a si mesmo. É deixar as suas convicções antes de entrar na porta. Os seus conceitos, os seus sonhos, os seus planos. Porque se o grão de trigo não morrer, não tem fruto. Não tem colheita. Não tem. O que você gosta de ouvir, irmão? Eu sei que você, como qualquer ser humano, quem não quer ouvir, quem não quer chegar aqui e Deus tomar alguém e dizer assim, eis que muda a tua vida de hoje para amanhã. Eu falei há pouco tempo lá na igreja em Capitólio, eu falei, olha, quando é que a gente convida alguém de fora para pregar aqui? São poucos, é raridade, que chega aqui e prega com compromisso a verdade. É sempre aquela palavra, Deus vai te honrar. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra de vitória para você. Deus vai mudar sua vida hoje. Você não vai ser mais o mesmo. Como se houvesse uma fórmula mágica. Vida cristã? Não, irmão, não tem isso. Vida cristã é andar com Jesus. Mateus 11, 28. Vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, fica do meu lado, para você andar comigo e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para vossas almas.
Você quer encontrar descanso para a sua alma? É andar com Jesus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem essa, participe da campanha do dia tal e a sua vida nunca mais será a mesma. Venha beber água tal, porque se você beber essa água, a sua vida aí chega segunda-feira e tá lá os boletos do mesmo jeito. Ai, meu Deus do céu. E aí o conflito vem, né? Aí o confronto que deveria acontecer no ambiente de culto, acontece lá em casa sozinho. Uai, mas e esse negócio? Falou que a vida ia mudar, eu estava cheio de dívida, o pastor falou que a vida de todo mundo ia ser diferente, de todo mundo, falou que todo mundo que estava ali, a vida ia ser diferente. E o trem está embananado do mesmo jeito, e agora o que eu faço? Mas não foi Deus que falou, e aí foi ele que não falou, ou foi ele que falou? De fato era ou não era? E aí, como é que é? Aí vem o problema familiar, né? Ué, eu achei que eu não ia ter problema mais, né, irmão? Então morre. Não quer ter mais problema no casamento, dificuldade relacional? É só pedir, a gente ora. Ora. Ora, às vezes você quer ver Jesus logo, irmão. A gente não pode atrapalhar ninguém de ver Jesus. A gente ora. Mas sabe o que é? É que diante das falsas mensagens, da falsa abordagem do Evangelho, que tenta agradar e sempre agradar o nosso coração, alimentando o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a gente se esquece da verdade. A gente acha que ser de Deus é viver uma vida fora do comum, extraordinária, no sentido, né, econômico, financeiro, social. Aí a gente vai lá para uma palavra deixada para o povo de Israel quando ele estava entrando na terra prometida. Não, porque eu tenho que ser cabeça e não cauda. Porque Deus falou isso comigo, o pregador falou que esse texto é para mim, eu tenho que ser, e pronto, e acabou. Só que a gente prefere ouvir o falso evangelho do que o verdadeiro. Porque eu te pergunto, onde é que Jesus prometeu tudo isso? Onde é que está na Bíblia que Jesus falou assim, olha, congreguem, venham para a igreja, façam parte da comunidade de fé e vocês verão uma comunidade de santos, perfeitinhos, bonitinhos, amigáveis, gentis, onde você nunca vai se ferir, nunca vai se machucar, nunca vai ter problema, todo mundo é da boa, todo mundo é da paz, todo mundo é do bem, todo mundo é legal, todo mundo é agradável. Venha congregar na igreja, porque a igreja é perfeita e aqui vocês vão encontrar só coisa boa e só gente boa e tudo é legal na igreja. Onde é que está isso? Onde é que a gente está com a cabeça? E o problema é que isso aqui, ó, tem um poder extraordinário. Mas um poder extraordinário tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. E infelizmente, como tudo aqui nessa terra maculado pelo pecado, irmão, tá? A tendência maior é para o serviço do mal. Os falsos profetas ganharam voz. E eles não estão só mais na televisão. Eles não estão só nas suas mega igrejas enganando gente, extorquindo fiéis. Eles estão na palma da mão de muitos crentes que assistem e dizem, na minha igreja o pastor não fala de prosperidade. Olha, testemunho aqui, entrou para a igreja, só tinha uma bicicleta. E agora lá, olha o testemunho, tem até uma novelinha da vida, deles, uma simulação, contando como que foi o milagre. Olha lá, agora tem uma empresa, tem 10 carros, tem 50 funcionários. Uai, por que na minha igreja não tem isso? Simples, irmão. Porque isso não é o foco. Jesus não veio trazer vida fácil. Jesus veio trazer vida eterna. Jesus veio trazer vida eterna. E graças nós te damos, porque tu viestes para nos dar vida eterna. Podemos partir daqui sem um tostão, mas ter o nosso nome escrito no livro da vida não tem preço. O
falso profeta diz: sua vida vai ser a mensagem falsa, a mensagem com uma abordagem egocêntrica, né? Coloca você no centro e faz do culto um culto para você. Eu prego para te agradar. Eu prego para te motivar. Eu prego para te alegrar. Eu prego para te fazer sair dessa porta aqui dando pulinhos de alegria. Então eu tenho que falar de alguma coisa que talvez você esteja vivendo. Então, irmão, se você está passando por uma luta, quem não está passando por luta, benditos? Só que sabe o que eu acho fantástico em Jesus, irmãos? Eu acho assim, Jesus extraordinário. Jesus é tudo e muito mais, tudo e muito mais, tudo e muito mais. Porque qualquer ser humano maculado pelo pecado diria ou traria falsas promessas. Claro, para alcançar alguém que quisesse lhe ouvir. Como que eu vou falar de problema, de dor, e ter uma multidão do meu lado? Como que eu vou pregar que eles serão levados diante de tribunais por causa do meu nome? E ainda vou ter gente para me seguir. Jesus não engana, Jesus não ilude, Jesus não usa de falsos argumentos para atrair o homem a si. Ele não faz falsas promessas, Ele não ilude para que você ache que a vida cristã é uma vida extraordinária e fora do comum, no sentido de que você vai viver uma vida no céu enquanto você está na terra, no sentido mais literal possível. E que você nunca vai ser mandado embora do emprego, que o seu casamento vai ser aquele casamento dos filmes de Hollywood, que os seus filhos serão aqueles filhos maravilhosos como os príncipes dos grandes castelos da antiguidade, perfeitos, lindos, altos, bonitos, que nunca ficaram doentes e nunca ficaram enfermos. Jesus não ilude. Jesus já chama para negar a si mesmo. Jesus já chama para carregar a cruz. Jesus já chama para perder. Jesus já chama para perder. Jesus já chama para poder suportar a aflição. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está querendo dizer? É o que ele diz no texto. Sabe por que eu tenho dito isso a vocês? Sabe por que eu estou sendo real com vocês? Sabe por que eu não estou iludindo a vocês? Sabe por que eu não estou tentando de alguma maneira atraí-los com falsas promessas? Eu estou dizendo para vocês para que em mim, Jesus falando, em mim vocês possam encontrar a paz. Quando vocês encontrarem a paz que eu dou, vocês vão parar de ser ambiciosos, egocêntricos, egoístas e parar de ficar correndo atrás de bênçãos e de falsas promessas. Vocês entenderão que eu sou o maior projeto, o maior propósito, eu sou o maior presente, eu sou a maior dádiva, eu sou o maior dom, eu sou a maior graça, eu sou o verbo, eu sou aquele que se fez carne, eu sou o próprio Deus, que se materializou, que se encarnou na terra para salvar vocês. E quando vocês entenderem isso, vocês entenderam tudo. E o coração de vocês ficarão alegres, vocês ficarão satisfeitos, vocês ficarão felizes, porque vocês encontraram de fato aquilo que pode saciar, o que nada neste mundo, nem dinheiro, nem casa, nem riqueza, nem fama, pode proporcionar. Olhe para o multimilionário que partiu algumas semanas atrás e pergunte se ele levou alguma coisa daquilo que conquistou. Quem foi? Quem se lembrará? A não ser de que foi um grande comunicador. Mas se Jesus não voltar em algumas dezenas de anos, em algumas centenas, ninguém mais saberá. A não ser apenas por estar escrito ou evidenciado em alguma notícia passada. Não, o que o mundo pode oferecer não é o que nós estamos buscando. E não é o que nós queremos. Olhemos para o texto bíblico. Aí na nossa apostila, por favor. Sobre o cuidado com a abordagem egocêntrica do Evangelho. Vamos entender o que de fato o Evangelho propõe. Nós já falamos do que o Evangelho não propõe, ou do que não é o Evangelho. E claro que se nós fôssemos falar de tudo que nós temos ouvido hoje que não é o Evangelho, talvez nós ficássemos aqui a noite toda. Mas deixa eu falar para você agora, para que você possa
terminar de fechar o raciocínio. O que de fato significa o Evangelho? Qual é a proposta do Evangelho? É uma proposta que é a minha bênção, o meu milagre, a minha vitória, o meu sucesso, a minha cura, o meu e o meu? Olha o texto, Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Meu Deus. Talvez você olhando superficialmente parece uma palavra tão... Mas pense na profundidade disso, irmão. Pense na profundidade disso. Considerar o outro. Espera aí. Nós estamos acostumados com uma cultura de que eu tenho que amar a mim mesmo. Os outros, eu tenho que preocupar comigo. Se eu não preocupar comigo, quem vai se preocupar? Tem crente que enche a boca para falar isso, né? Eu já falei, eu não vou ficar mais preocupando com os irmãos da igreja, não. Eu vou ficar preocupado comigo, porque se eu não preocupar comigo, quem vai se preocupar comigo? Eu cansei de ajudar os outros. Ajudei os outros não reconheceu, ingrato. Agora eu vou preocupar só comigo. Parabéns, irmão. Você sabe quem está te aplaudindo, né? Sabe quem está te aplaudindo, né? Não, eu já não vou mais preocupar em servir a igreja, não. Já fiz tanta coisa, a igreja nunca me deu uma gravata. O pastor nunca lembrou do meu aniversário, nunca me trouxe uma caixa de bombom. E eu lá servindo. Agora você vai ver, agora eu vou servir a mim mesmo. Estava então bem, irmã. Estava então bem, irmão. O céu estava te aplaudindo, ó. Eita. Verso 4, não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí eu me lembrei de outro texto aqui, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês terão cumprido a lei de Cristo. Vai carregar só a sua ou não? Hã? Vai levar só a sua carga? Quer dizer, então, que se o problema é o seu problema e o problema do irmão é o problema do irmão? Hã? Quer dizer, então, que o seu problema é o seu problema e o problema do pastor é o problema do pastor, e o problema da igreja é o problema da igreja, não tem nada a ver com isso, se a igreja está fechando, se a igreja está acabando. É isso mesmo? Olha o apelo do apóstolo Paulo no verso 5. Ah, como a palavra de Deus é incrível. O apóstolo Paulo não poderia usar um outro exemplo maior. O apóstolo Paulo, por certo, pensou em alguém que ele pudesse usar de exemplo. Mas ele não tem outro exemplo mais significativo do que o próprio Cristo. E é por isso que ele vai dizer. Ou seja, se vocês precisarem de uma referência para fazer isso que eu estou falando aqui, se vocês precisarem de um exemplo, de uma prova, porque tem que ter prova, né? Vocês querem um exemplo? Então tá. Vocês querem um exemplo de não olhar somente para o que é seu, mas olhar também para o que é do outro? Você precisa de um exemplo para considerar o outro superior a si mesmo? Então tá. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer um exemplo maior de alguém que pensou na gente mais do que nele próprio, irmão? Você quer uma referência para imitar de alguém que não se atentou somente para o que era seu, mas que considerou o nosso problema? Que olhou do céu na terra, não viu um justo sequer.
Não, eu não estou falando de alguém vítima de um sistema maligno. Não. O texto diz enfaticamente, não é que não há somente um justo sequer, não há um que busque a Deus. Não tem ninguém que quer Deus. Não há um que glorifique ao Senhor. Não há um. Não há um. E aí eu olho para o texto dizendo que ele não teve por usurpação o fato de ser Deus. Eu conjecturo, não está escrito no texto, irmão, por favor. É apenas para que você possa compreender. Deixa eu ilustrar isso aqui. É uma conjectura apenas. Imagine o Deus triuno. Então, é o seguinte. O nosso plano é que o Deus Filho se faça carne, para que a gente possa ir lá então, porque nós amamos o mundo de uma tal maneira, não é porque o homem é bonzinho, não é porque o homem é legal, não é porque tem valor o homem, não é porque ele vale mais do que o ouro puro não sei da onde, não. Nossa essência é amor. Nós somos misericórdia, graça, aleluia. E aí eu fico imaginando, né, uma possível, apenas conjectura, irmãos, tá? Aí, Jesus se apegar ao fato de ser Deus, seria Jesus virar para o Pai e para o Espírito Santo e dizer assim, por que é que tem que ser eu? Ora, a nossa essência não é única, nós não somos um ser triuno, não é a Trindade, não é um plano nosso. Ô Pai, ô Espírito Santo, e aí, não vamos tirar a sorte aí para ver quem é que... Não, por que eu? O que o texto está dizendo é que ele não se apegou ao fato. Tá, não tem problema. Sim, ele em nenhum momento pôs dificuldade. Ele em nenhum momento considerou-se a si mesmo. Ele poderia dizer, mas eu sou Deus, ora. Se nós somos um só Deus em três pessoas distintas, por que a minha pessoa? Por que eu também não sou Deus? Ora, por que eu? O texto é claro. Ele não se apega a esse fato. É a mesma coisa, né? Você vai fazer isso, mas você é o fulano de tal, aquele importante, famoso, conhecido. Tá. Mas você vai fazer isso mesmo? É. Mas você... Mas você não é o importante que não pode sujar as mãos, um Deus santo? Não. Ao invés dele se encher, ele se esvazia e se faz servo. É obediente até morte de cruz. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu não se apegaste ao fato de ser Deus. E se a gente merecesse, talvez justificasse, talvez. Eu sempre brinco, lá na igreja em Capitólio, vocês vão lembrar, eu sempre falo, faz sentido você comprar por 500 mil reais um Camaro, 1 milhão de reais, um Lamborghini, não sei. Faz sentido. Opa, você pagou quanto, hein? Eu paguei 1 milhão nesse carrão. Claro, esse carrão aí, top, legal. Mas esse carro aí também, né? Agora, quem pagaria 1 milhão em uma Brasília velha, fundida e com a lataria podre, irmão? Quem faria isso? Quem faria isso? E olha que eu estou exagerando na comparação com uma Brasília com motor fundido e com a lataria podre. Talvez Jesus pudesse dizer, é muito pouco
para eu ter que fazer tudo isso? Não. Mas ele desce. Se nós somos filhos de Deus, nós também vamos entender que antes de subir nós precisamos descer. E que esse evangelho que tenta nos exaltar, colocar a gente para cima, tentando criar uma emancipação de Deus. Sabe por que o falso evangelho é a pior peste dentro da igreja brasileira, irmão? Porque esse falso evangelho emancipa o homem que foi aproximado por Jesus Cristo de Deus. Esse falso evangelho, ele distancia, porque tenta fazer o homem entender e acreditar que ele sim, ele pode, ele é capaz, ele faz. Ele não precisa de Deus, como a Bíblia diz que precisa. Ele tenta fazer com que nós acreditemos que nós temos sim condição. A nossa condição continua sendo o Calvário. A nossa condição ainda continua sendo a graça. A nossa condição ainda continua sendo o sangue precioso de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Se você quer entender a sua beleza, não olhe para si mesmo, olhe para Cristo e você verá o quanto você é abençoado. Agora eu olho para mim, eu me deprimo. Eu olho para Cristo, eu me regozijo. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho 5 minutos, deixa eu correr. Nosso ponto 2. Além do cuidado que nós temos que ter com a abordagem do evangelho egocêntrica, que tenta nos levar a emanciparmos de Deus, a nos afastarmos de Deus, a acharmos que podemos caminhar sem Ele, nós também temos que ter cuidado com os homens amantes de si mesmo. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai ordenar que nós devemos nos afastar deles. E por quê? Porque não é uma boa amizade alguém que ama apenas a si mesmo. Não é uma boa companhia andar com quem só pensa em si mesmo. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não esqueça. É por isso que tem certos pregadores, pastor, do Brasil, até famosos, eu não ouço. Porque querem encher o meu coração de amor próprio e não de amor por Jesus. Eu tenho sido muito seletivo. Eu tenho procurado os pregadores que pregam o evangelho puro e simples, que me façam olhar para mim mesmo e perceber a minha miséria, mas que me façam olhar para Cristo e ver a glória que procede das mãos furadas do meu Salvador, para que eu o ame cada dia mais, para que eu deseje estar na sua presença mais do que qualquer coisa. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Salvador que disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É Ele que diz, irmão. É preciso cuidado com estes homens que só estão nos púlpitos por causa da glória humana, do reconhecimento dos homens, dos aplausos das multidões. É preciso cuidado com as amizades que, ao invés de nos aproximar de Cristo, nos afastam dele. Judas 1, 16, ou seria Judas 16, pelo fato de não ter um capítulo, mas tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos, impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Irmãos, com temor e tremor, me permita que eu dê um conselho a vocês. Só me permite, pastor? Cuidado. Cuidado com aquelas amizades, irmãs dentro da igreja, que ao invés de se reunirem na sua casa para tomar um café e falar das bênçãos de Jesus, se reúnem para fazerem atos e atos de murmuração a respeito da igreja, do irmão, da irmã.
Fuja das rodinhas daqueles que se reúnem para criticar, para desanimar a sua fé por meio da murmuração. A murmuração é um dos piores pecados bíblicos, irmãos. Sim, comparado com o pecado de feitiçaria também. Porque de alguma maneira é como se você estivesse lutando contra carne e sangue. A palavra de Deus já nos alerta, o mesmo apóstolo Paulo: a vossa luta não é contra a gente. E às vezes nós estamos achando que a igreja é um ringue de batalha, que a gente usa para ferir, para machucar, para destruir, para afastar, para colocar irmãos contra irmãos, irmãs contra irmãs, pessoas contra o pastor contra irmãos. A igreja é a família de Deus. A igreja é o rebanho de Jesus. A igreja é o hospital do Senhor. A igreja é o lugar da paciência inconfundível. A igreja é o lugar da compaixão. A igreja é o lugar onde a gente tolera os fracos. A igreja é onde a gente suporta os problemáticos. A igreja é o lugar que, ao invés da gente murmurar, a gente ora. A gente clama pelo dono da igreja. A gente intercede por aquele que vê todas as coisas. E não mata. E não destrói. Porque isso é função do ladrão, irmão. Do mercenário, do falso pastor, segundo João, capítulo 10. Que não está preocupado com o bem do rebanho. Se não for para o bem-estar do seu irmão, não fale. Se não for para elevar a fé dele, não fale. Se não for para abençoar, não abra a boca. Se não for para ajudar, não estenda as mãos. Se misericórdia não for encontrado no nosso contexto, onde vai ser? Se compaixão não for algo, virtude que se encontra no meio do povo de Deus, onde é que o mundo vai encontrar, irmão? Se aqui não é o lugar onde os pequeninos, onde os fracassados, onde os doentes, mas que está ali tentando caminhar, se não encontra abrigo aqui, onde encontrará? E muitas vezes a gente está jogando pessoas no inferno porque a gente acha que a gente é santo demais. E a gente prefere criticar do que orientar. A gente prefere maldizer do que abençoar. Quando alguém chegar para você, você viu o que aconteceu? Você fala assim: vamos orar por ele agora? Vamos orar. O que é? A fulano de tal? Não, vamos aqui, irmã, vem cá, dobra o joelho aqui, vamos orar. Vamos abençoar a nossa irmã, vamos. Senhor, abençoe em nome de Jesus, Pai, abençoe a irmã fulano de tal. Senhor, eu não quero nem saber o que a irmã veio falar aqui, Senhor, mas Tu sabe todas as coisas. Se a Tua filha precisa de Ti, alcança ela com a Tua graça. E abençoa essa irmã aqui também e liberta ela do dom de falar mal da vida dos outros. Eu acabo aqui, irmãos, porque não dá tempo da gente falar. Terceiro ponto, cuidado com o obreiro quanto ao egoísmo. E eu só leio aqui as referências porque eu quero ser respeitoso com o tempo, já não sendo, porque já passei uns 3 minutos. Carta que Pedro escreveu, a sua carta universal, a sua segunda carta universal. Capítulo 2, verso 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também Pedro está falando dos nossos dias. Falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eu ainda falava com Joabe e com Ruth quando aqui chegamos ali no carro. É tolerável e não é nada de anormal quando você vê mau testemunho, coisas erradas no seio da igreja. Tá, irmãos? Não acha isso estranho, não. Escandaliza, não. Jesus já nos avisou, irmão. Ele já falou que tem joio e tem trigo. Esquenta a cabeça, não. Continua olhando para Jesus. Para que você está olhando para o joio, irmão? Continua. Você nem sabe se ele é joio de fato. E você talvez nem saiba se você é trigo de fato. Irmão, porque quem é trigo de fato, ele sabe que o olho dele tem que estar em Cristo. Não tem que estar se é joio, se é... Não. O evangelho é um convite para autoanálise, não é um convite para analisar a vida de ninguém. Tá, irmão?
Atira a primeira pedra quem nunca cometeu pecado. Olha para si, irmão. Ao invés de ficar de olhando para o pecado dos outros. Mas olha, sabe qual é o maior problema da igreja? Não é quando coisas esquisitas, anormais, como às vezes a gente julga, pecado escondido, escândalo acontece no seio da igreja. Normal, no sentido, não é que a gente aceita e concorda, e não é que a gente gosta. Por favor, irmãos, me entendam. Sabe qual é o problema? É quando o corpo ministerial corrompe a mensagem. Porque é daqui que procede a vida para a igreja. Ó. Então o que não pode corromper é aqui. Se você estiver numa igreja, se você estiver congregando num lugar e tiver muita gente pecando, você fala, não, mas a igreja está cheia de coisa, ou igreja mundana, mas se a mensagem aqui tiver ainda compromisso com a verdade, irmão, a igreja é do Senhor ainda, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Se a mensagem é pura, se a mensagem é santa, se não houve mistura, se a mensagem não está envenenada, irmão, fica tranquilo, fica tranquilo. Porque se o anjo do Senhor preza pela verdade, qualquer um que levantar para ensinar heresia e falsa doutrina para a igreja do Senhor será arrependido. Então fique em paz. Tá? O que não pode é a mensagem corromper. Enquanto a verdade estiver martelando aqui, ó, o martelo que esmiuça a penha, está falando. O pastor ainda continua pregando que adultério é pecado. Irmão, fica em paz, fica na igreja. Ah, mas aqui tem muito escândalo. Mas o pastor está pregando que ainda adultério é pecado? Tá, então fica, irmão! E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância. O obreiro egocêntrico, cheio de egoísta. Qual é a preocupação dele? Ele está preocupado com o retorno. Obreiros do Senhor. Obreiros do Senhor. Esses dias, eu também falei isso na igreja lá em Capitólio. Eu preciso sempre pensar nisso. Sempre lembrar disso. Eu sou um pastor assalariado. Eu não posso me esquecer. E sempre preciso me perguntar. Se amanhã a igreja dissesse, não temos condição de te manter pastor assalariado, será que eu continuaria servindo? Será que eu continuaria me esforçando, mesmo que tendo que trabalhar secularmente e com muito esforço, servir a igreja do Senhor, sem receber alguma coisa? Porque o dia que minha resposta for não, significa que eu não estou aqui por causa da missão, por causa do propósito. Significa que eu estou aqui pelo salário. E eu falo para o Senhor, me livra disso, Senhor. Tenha misericórdia da minha alma. Que se isso for acontecer comigo, que o Senhor me recolha antes. Porque nada é mais importante do que a missão, do que o propósito. Sim, o obreiro é digno do seu salário, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas não deve ser a motivação de quem serve. Sim, não deve ser. Nós ainda continuamos fazendo porque Ele nos amou primeiro. E nós vamos amar a sua igreja quanto precisar. Sirvam, obreiros do Senhor. Sejam fiéis, sejam sinceros, sejam verdadeiros. Não coloque o seu sonho, o seu plano à frente da sinceridade e do compromisso com Deus e com aqueles que você servem. Respeito é mútuo. Sim, sim, sim. O Senhor requer de nós compromisso com a missão antes de qualquer coisa. Eu encerro. Pastor, posso pedir à igreja para